Hollywood e o mundo esperava que a partir desse momento, Mel Gibson se tornasse um dos maiores nomes da história do cinema, ao lado de Steven Spielberg, por exemplo. Mas pouco tempo depois, o ator que era querido por todos começou a ter o seu nome envolvido em uma série de escândalos e polêmicas ligados ao uso de álcool e problemas de controle de raiva. O estranho é que, apesar de todas as notícias que os canais e as revistas de fofoca... É assim mesmo, o vermelho e o azul vão atacar o violeta, porque não sabem que são feitas dele. São eles que estão na mão da verdade, não o contrário. Publicavam, Mel Gibson continuava aparecendo calmo e carismático em entrevistas, passeios pelas ruas, sem nunca ofender ou agredir alguém. Mas os escândalos continuavam surgindo. Ele foi preso por dirigir embriagado, acusado de fazer comentários preconceituosos contra pessoas negras e teria feito ameaças contra sua ex-esposa. E, infelizmente, essa sequência de acusações negativas fizeram com que a rejeição do público por Mel Gibson aumentasse de forma assustadora, fazendo com que o ator não fosse mais chamado para participar de nenhum grande filme. O estranho é que outras estrelas de Hollywood, na mesma época, eram acusadas de terem cometido coisas muito piores e nada acontecia. Enquanto isso, Mel Gibson ia desaparecendo do mapa de Hollywood. Ele até chegou a fazer alguns papéis menos importantes em alguns filmes naquele tempo. Hitler é Cristo, Hitler é o capeta. Quem que solta o capeta contra o povo dele? Deus. Ou você se atreve a dizer que alguém teve poder sobre Deus para atacar o povo eleito sem a autorização dele? É só com a autorização dele que o povo eleito é atacado, quando tem razões. Igual agora, Soros, Rothschild, essa falsa Israel batendo recorde de aborto. Você acha que Deus não tem motivo para soltar o capeta de novo? Hein? Hein? Mas a mídia quase não divulgou as produções e as salas dos cinemas ficaram vazias na grande maioria das vezes. Olha lá Israel explodindo quem reza, cumpre a Torá melhor que eles, né? O Islã, o seu Corão tá seguindo a Torá, porque os patriarcas são os mesmos, né? Melhor do que eles, que bate recorde de aborto, ateísmo, promiscuidade. Qualquer judeu verdadeiro ia saber e agradecer por estar ouvindo isso e se arrepender de estar defendendo os malignos, e negando o seu Messias que morreu e salva eles até hoje. Sem Cristo não sobrava um deles. Sem Cristo não tinha Israel agora. Eles vivem de Cristo e são ingratos até agora. O que eles merecem? Hein? Eles não querem o Messias, vão receber o capeta. O Alfa e o Ômega é o mesmo. Ó, pra cá e pra lá, ó. Ó, você olha de lá e interpreta assim, olha de lá e interpreta assado. De que lado você fica? A escolha deles. Para o público, a imagem que ficou de Mel... Olhou violeta de lá, vê azul. Olhou violeta de lá, vê vermelho. Ó, o quântico já entendeu muito bem isso. O eterno, o binário é com vocês. Quer sofrer? Sofra. Até descansar. Aí você vem descansar com a gente. Gibson foi a do homem bêbado. Punir quem merece. Pra gerar perspectiva, agora que a gente já merece o contraste. Louco e desequilibrado, que batia em mulher e ofendia pessoas de outras raças. E por causa disso, não merecia uma segunda chance e nem ter a sua versão ouvida das acusações que sofreu. E você pode estar se perguntando agora, mas pastor, além de por que tudo Mel isso, Gibson... é uma carimbada bem dada no tempo e diante das ordens de Deus, da autorização de Deus. Quando a gente explica as coisas, não é pra defender ninguém, pra defender Deus. Se eu falar, que aquele ali é um cuzão, aí Deus é fraco, então. Gibson passou por tudo isso, indo do céu ao inferno em tão pouco tempo, o que o fez perder o controle de sua vida sim, sem que nada aparentemente tivesse acontecido. E é aí que nós entramos no tema desse vídeo. No ano de 1900... O Mel Gibson tá lá no meio. Quem que ele acusou? Os talmudistas. Ele acusou os talmudistas, eles sabem. Todos eles sabem, eles têm medo. Qualquer um que ame a Torá de verdade, que ame os patriarcas de verdade, que ame a Israel verdadeira, vai denunciar esses falsos, essa falsa sinagoga. Os profetas denunciaram, Cristo denunciou. Em 1998, ele deu uma entrevista para um canal de televisão norte-americano que deu início à fúria da imprensa e da indústria cinematográfica contra o ator. O tema da entrevista era... Ele foi o mensageiro, ele foi o ponto de encontro, exatamente. O azul serve, feito um robô, perfeitamente, simetricamente. Serve perfeitamente, tá aí, ó. Nem ele questionou Satanás, Deus lhe puna, se assim for de sua vontade. Quem é Miguel diante de Cristo? Quem é Miguel diante de Lúcifer? É ele mesmo, olhando pra lá. Como Satanás é o vermelho, olhando pra lá. Você é uma criancinha, sabe nem o que tá falando. Você pensa que é ele? Você pensa que é alguém? Que é alguma coisa? Você é a tentativa de estar vivo. E só vai aceitar isso depois de sentir a sensação de estar morto. Aí você vai entender o que é a vida. Por enquanto você só quer brilhar. Você quer que alguém te admire.
Você quer mamãe, papai, a menininha que te deu um pé, o menininho, a menininha. Você quer atenção, você é um carentinho, uma criança, como todos nós fomos um dia. Entendeu? Só acorda, porque o tempo, ó, tá passando. Vida cotidiana das estrelas de Hollywood, seus contatos, amizade. Sem Cristo, o azul é um robô. Sem Cristo, sem o violeta, o vermelho é um demônio. Uma sensação. O azul é um robô. Deus não quer nenhum nem outro. Mas quando eles revivem, quando eles são observados pelo Cristo vivo, como a promessa, não é? Julgaríamos anjos e demônios. Quando eles passam por Cristo, aí eles vivem. Por isso que o alto e o baixo servem a ele. As pessoas com quem se relacionavam e saíam para jantar. E naquela oportunidade, Mel Gibson contou uma experiência estranha que teve durante uma reunião com o ator Christopher Walken, que ficou conhecido por filmes como A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça, Clique e Prenda-me Se For Capaz. Esse encontro entre os dois atores aconteceu em um hotel em Nova York e, segundo Mel Gibson, foi tão assustador que ele realmente se sentiu diante de um demônio. Vamos ver um momento em que ele começa a falar sobre... Quando Deus solta, você acha que algum anjo segura alguma coisa ou alguém? Onde estava Miguel, qualquer porra? Quando estavam eles sendo pisados, um monte de judeu sendo pisado na Segunda Guerra, hã? Não da Babilônia, hã? Não foi Lúcifer salvar eles com Ciro, com Alexandre? Hitler que refez Israel e deixou eles voltarem pra lá? Quem tinha dinheiro foi correndo. Essa Israel ia existir sem Hitler? Ia! Esses judeus iam ser protegidos, poder falar as bosta que falam, se não fosse Hitler? Ei, caralho! Deus sabe o que faz, porra, e eu defendo Deus! Não nenhuma praga. Desse encontro. Quero dizer, este é um lugar bizarro. E não demora muito para você perceber. E com certeza você já experimentou isso se tem estado aqui tempo suficiente. E não importa o quão forte você seja quando chega. Merda, eles pensam que a gente não pega. Fresquinho da fazenda, com suas convicções. E uma certa linha de ataque. Não importa o quão forte você seja. Você será afetado por este lugar. A opinião dele, em relação às mulheres em filmes, do começo ao fim, é breve. Ele diz, mulheres em filmes? Desnudas ou mortas, ambas são melhores. E é como, uau. Ele veio me ver uma vez em um terraço em Nova York. Eu disse, ei, podemos conversar? Ele disse, claro. Ele veio flutuando de lado entre uma multidão de pessoas. Tô fazendo as lesmas se retorcerem, os bigatos, os vermes perderem sua energia, seu tempo vindo aqui, ó. Queimar, fritar. É isso que você tá fazendo. Você tá entregando sua energia pra mim. Vai, me entrega mais. Vai, entrega mais. Passa o dia pensando, vibrando. Ai, lembra de mim o dia inteiro, seus vermes. Me dê tudo que vocês têm. É isso. Seus otários. Eu pego o que eu tenho e entrego pra quem me segue, me ama e me honra. Essa é a troca, otário. Estava vestindo roupas pretas. Era como aqueles velhos filmes de vampiros em que eles não caminham, flutuam. E ele era um dançarino, sabe? Então ele se movia com tanta elegância e ele se movia de lado e se sentou em uma cadeira ao meu lado. E meio que me assustou. Ele é um cara muito inteligente. Começamos a conversar e eu nem falei muito sobre o roteiro. Nada. Apenas comecei a falar com ele sobre a época medieval e ele começou a falar sobre torturas. E mudamos para o assunto de torturas porque ele tinha lido um O cara que tava lá, hein? Não é teoria da conspiração, tá? Bando de acéfalo. livro sobre torturas. Eu tentei lembrar algumas das coisas mais horríveis que tinha lido naquele livro. E ele estava tipo, oh! E ele tentava superar as torturas. E meu assistente estava lá e foi embora porque não conseguia suportar mais. O ar tinha se tornado frio. E então ele foi embora e eu também queria ir embora. Porque eu sabia que não queria trabalhar com ele. E as coisas estavam ficando assustadoras. E então eu me virei e estávamos no topo do Hotel Península. Eu me virei para evitar o olhar dele em certo momento. E eu estava olhando para o prédio e vi um número 6 no topo, onde havia um gigantesco 6 triplo iluminado em vermelho. E eu olhei de um lado para o outro e ele começou a sorrir. E eu pensei, oh não, Chris Walker é o anticristo. Quando eu cheguei aqui, estava nos meus 20 anos. Foi a primeira vez que realmente cheguei aqui.
E sabe, eu tinha muitas paranoias em relação a esse lugar, sobre o que diabos estava acontecendo, porque havia muitas coisas que eu não conseguia entender. E ninguém se importava realmente em me explicar. É, o que dá raiva é que não atacam, né, o argumento, né? Vem conversar com o argumento, porra. Então, a gente debulha, não tem o que falar, o cara vai falar uma merda qualquer com a mesma... Ah, dá licença. Vai atacar minhas... Não tem nem o que falar dessa vida, né? Eles atacam as outras. Os caras, você não é esse, você é aquele, ué? Será? E não, eu tô assim agora, que tô aqui, porra. Não, ataca a mim. O que você vem falar de mim? Não tem nada? E eu formei muitas opiniões sobre esse lugar. E sobre as pessoas dele. Certamente não poderia ser assim. Porque nem todo o lugar Nem começou a live ainda. pode ser como, você sabe, um vilarejo dos estranhos. É como quando há uma pessoa estranha rondando e todos no bar ficam quietos e encaram e te dizem, não vá até a casa no topo da colina. E então você vai lá e pensa, não, estou errado. Ou seja, foi apenas um pensamento louco. Estou paranoico. Você imaginou essas coisas. E você começa a questionar se não é por isso que certas pessoas agiam de determinada maneira. E então, com o passar do tempo, você descobre que estava certo em relação a muitas dessas coisas. Embora não certo especificamente. Você começa a perceber que seus piores pesadelos eram reais. Você fica meio que, Fui eu, hein? Fala que fui eu. Isso é o que eu entendo como Salve, começar a nadar com os salmões na correnteza. Sabe, se você fica aqui tempo suficiente, você se encontrará fazendo essas coisas. E você tem que... Há uma maneira de fazer isso, sem realmente fazer. E isso leva tempo. E requer relaxamento. Cara, esse cara merece a nossa admiração, na moral. Esse cara, ele arriscou a carreira dele inteira, a vida dele, arrisca todo dia. Não é fácil fazer o que ele fez. Eu me admiro o Keanu Reeves, que a gente admira, por que ele não faz isso também? Vários atores, se juntassem e fizessem isso, acabou. Mas é que ele... Não ficar desconfortável. O dele vai Aceitar isso pelo que é. Ele já Entender serviu de exemplo para os outros não fazerem depois. o que é. Uma vez que você entende e não tem mais medo, você começa a superar isso. E então, pode se ocupar de fazer o que estava tentando fazer inicialmente. Esse é o da Globo lá, que falou da escola esses dias? Que você me mandou, Rogério? Um lugar como esse pode te humilhar. Eu acho que E pode te algum humilhar aluno ou te tornar humilde. Ele pode destruir sua vida em pedaços, se você não tem o permitir. mesmo prestígio, né? Olha isso, você prestou atenção quando Louco, Mel Gibson é falou muito sobre o louco. número 666 em neon vermelho, exatamente no dia em que ele iria se encontrar com Christopher Walken no meio daquele hotel em Nova York? Outro ponto que chama a atenção é que Walken sorriu quando ele viu a reação de Mel Gibson ao ver aqueles números, porque ele sabia que o ator era cristão Jim Carrey e agora, sempre né? fez questão de falar sobre a sua fé para as pessoas. Talvez Christopher Walken estivesse debochando de Mel Gibson e de suas crenças. É, isso E mesmo. isso ficou tão claro que o assistente de Mel Gibson se sentiu mal naquele ambiente e precisou sair de lá porque não estava aguentando tanta opressão espiritual que estava sofrendo naquele encontro. E após aquela reunião, Mel Gibson e Christopher Walken nunca mais se encontraram, muito menos trabalharam juntos em nenhum projeto. E o Caralho. pior, a partir daí tudo É o começou a cara dar do Pique, né, aquele ali. errado na vida de Mel Gibson por muito tempo, como você pôde ver. Durante anos, ele foi acusado, julgado pela mídia e pelas pessoas. E certa vez, a atriz Whoopi Goldberg foi a público defender o seu amigo, dizendo que ele nunca foi racista, como todos estavam dizendo. A vida de Mel Gibson só começou a mudar no ano de A Whoopi defendeu o Mel Gibson, fiquei feliz com ela, mas tenho raiva dela, porque ela é meio woke, né? Na verdade é a Oprah que é woke, né? A Whoopi acho que não, velho. 2004, quando Mel Gibson produziu o filme Paixão de Cristo. Ele queria lembrar o mundo inteiro de que Jesus veio à Terra não apenas para falar de paz e amor. Ele veio com uma missão especial. Os judeus ficaram putos com o Mel Gibson, que nesse filme que ele produziu, né? Ele fez os judeus debulhando, deixou a culpa tudo com os judeus, né? Que é a verdade, ele contou a história que tá na Bíblia, porra. E os judeus ficaram bravos com ele. Morrer em sacrifício para que a sua mensagem de paz e amor fosse a única e verdadeira e que tivesse o sentido. Pô, Pilatos deixou mais do que claro, eu lavo minhas mãos. Pô, tem certeza? Pô, mas esse cara não fez nada. Pô, mas eu não encontrei pecado, não encontrei culpa nesse... O Pilatos fez de tudo pra tirar de Roma essa culpa, velho. E tem gente que ainda vem, não, mas foi Roma. E os judeus falaram, não, sobre nós e nossos filhos, o sangue desse homem. É isso mesmo.
Eles admitem até hoje. Nem o judeu nega que foi eles. Mas tem cristão que fica, não, foi Roma. Sentido maior da redenção humana. E como eu disse, nenhuma produção... O judeu não tinha autorização de matar só Roma que tinha. Por isso que eles foram lá, né? Forçaram o Pilato a autorizar. Senão a zona estava feita. Até porque esses rabinos tinham um esquemão com os saduceus lá de Roma, né? Que eram os poderosos lá, que já é igual agora nos Estados Unidos, pô. Se alguém for contra os rabinos a Israel, eles dão um alô pros rabinos dos Estados Unidos e pronto. Bom, vocês não estão vendo em tempo real essa porra acontecer? É uma gentalha muito burra. Cinematográfica da história conseguiu retratar tão bem a profecia bíblica sobre como seria o sofrimento do Messias. Olha só o que a Bíblia diz. Cristo foi ferido por causa de nossa rebeldia e esmagado por causa de nossos pecados. Sofreu o castigo para que fôssemos restaurados e recebeu açoites para que fôssemos curados. Todos nós nos desviamos como ovelhas, deixamos os caminhos de Deus para seguir os nossos caminhos. No entanto, o Senhor fez cair sobre ele os pecados de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não disse uma só palavra. Foi levado como cordeiro para o matadouro, como ovelha muda diante dos tosqueadores, e não abriu a boca. E o filme foi um verdadeiro sucesso, arrecadando mais de 600 milhões de dólares de bilheteria, lotando salas de cinema nos Estados Unidos e em vários países do mundo, inclusive aqui no Brasil, e principalmente ganhando milhares de vidas para Jesus e resgatando muitos que estavam desviados do caminho do Senhor. E diante disso, eu entendo que o que o Mel Gibson passou naquele encontro com Christopher Walken e nos anos seguintes, com toda a perseguição e injustiças, foi, na verdade, uma grande batalha espiritual. Satanás poderia até não saber que Deus já tinha planos de usar o Mel Gibson para fazer um filme sobre o sacrifício de Jesus, porque ele não tem o poder de adivinhar o futuro. Mas ele sabia que aquele homem era temente a Deus e ele queria muito ser usado por ele de forma poderosa. Por isso, o inimigo usou todas as suas armas para tentar destruir o Mel Gibson e frustrar os planos do Senhor. Mas em momento algum, Deus o abandonou e a vitória veio. Tanto é que agora, Mel Gibson está concluindo a sequência do seu filme, que se chamará Paixão de Cristo, Ressurreição. E o ator Jim Caviezel, que interpretou Jesus, disse que esse será o maior filme da história mundial e que todos, durante a gravação, já estão enfrentando muito ataque espiritual. E agora eu quero dar a minha opinião sobre o Mel Gibson ter achado que Christopher Walken era o anticristo. Irmãos, eu sinceramente não concordo com ele. Eu não acho que na época o Mel Gibson tinha uma ideia bíblica sobre as reais características sobre quem seria este homem. E por falta de conhecimento da palavra, ele fez aquela afirmação. A palavra de Deus diz que o anticristo será um homem muito poderoso e influente. Por isso que os caras proíbem as expansões, né? Era uma coisa divina e sagrada. Hoje em dia o cara expande com uma droga, ele vai lá pro ponto zero, se vê como Deus. Ah, eu sabia que era eu. Sherlock! Um ser carismático e muito bem articulado nos campos da política e da religião. E ele vai conseguir enganar as pessoas e as obrigará a adorá-lo. O Christopher Walken é um homem conhecido no mundo do cinema e ele tem um respeito de Hollywood, e só isso. Mas eu acredito sim que ele pode ter sido usado por Satanás naquela reunião com Mel Gibson. Amém, Klaus. Amém. Pra mim, pra você e pra todos. Fazemos aqui toda a eternidade. Ele sabe, vai cobrar todo mundo. Cobre a todos nós, Senhor. Amém. Amém. Para tentar atacá-lo espiritualmente, mas isso não faz daquele ator um anjo caído e muito menos uma das bestas do Apocalipse, ok? Eu sou o pastor Antônio Júnior, se você gostou... Ele é tão bom que ele vem e cobra, se você admite, eu devo. Ele fala, bom, o que eu queria era que você soubesse que você deveu. Tá perdoado, eu já paguei. Deus é tão bom que ele só quer que vocês admitam o erro, que ele já pagou. E nem assim essa gentalha admite. Querem brincar com o capeta? Então irão! O capeta também fica entediado. Agora vamos entrar. Agora começa a live séria aqui que eu vou... Primeiro só vou esse negócio da China que tá fazendo pele artificial, ó. A gente já entra... Não, deixa isso aqui pra depois. Isso aqui também vai me dar um strike danado. Eu deixei aqui, quem quiser tá no primeiro link da descrição. Os caras estão fazendo já umas peles sensíveis ao toque. E já tá tendo interação molécula a molécula daqui a pouquinho, né?
Ó, quanto tempo a gente fala disso? É que a guerra aí talvez pare, vai acelerar algumas coisas, né? Travar outras. Eu, como sempre, eu não quero ser o mal de ninguém aqui, não. É isso mesmo. Por isso que eu falo amém. Porque aí você vai sentir, vai sofrer e vai se arrepender e falar, cara, o Bob não era ruim. Por que eu pensei isso dele? E pronto, tá perdoado. É o que eu quero. Quero vocês brasileiros, Deus ama vocês. Ele sabe o porquê. No mundo que uma cirurgia dessa Vocês vieram das dores de todos os cantos do mundo, cara. Vocês têm um futuro incrível. complexidade Vocês não, nós, né? Graças a Deus. acontece com o paciente e o médico.